Fala, torcida que canta e vibra. Estou aqui novamente nesta quarta-feira trazendo mais um vídeo no canal, trazendo esse pós-jogo do Verdão após empatar na estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais pelo placar de 2-2. Sistema defensivo do Palmeiras continua preocupando a equipe. Enfim, estou trazendo esse pós-jogo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com esse pós-jogo. Temos a tela das estatísticas. Olha só, muito equilíbrio, né? É verdade que nos gols esperados a gente vê vantagem do Palmeiras, mas vamos lá. 50% de posse de bola para cada um, finalizações 11 Galo, Palmeiras 14. No alvo, 1-7. Impressionante. 0,48 gols esperados, 1,07 para o Palmeiras, grandes chances 1-5, ações na área rival 9-16. Um dos gols do Atlético foi contra de Kelvin. Tem essa constatação, porque quem não sabe que teve um gol contra, fala, peraí. É errado isso aí. Como é que tem um chute no gol e 2 gols? Uma vez o São Paulo jogando com um Cruzeiro, foi em Minas, eu não lembro se Cruzeiro ou Galo, perde de 1-0 sem levar nenhum chute a gol, porque foi um gol contra do Rafinha. Assim então, como bola chute na trave, não conta como finalização errada. Exato. Embora seja bem difícil acertar a trave. Exato. Mas vamos lá, Zupac. Vou pegar o Galo. O Galo eu acho que é um time muito imprevisível, né? A gente olha a classificação na rodada 0 e fala, o Galo se terminar em quinto, sexto, dá pra ficar muito surpreso? Não dá. Mas se acabar em 13º, claro, não vai ser bom, mas pelo que foi ano passado, também não dá pra falar que ficou surpreso. A vitória do Cruzeiro que você passou por ela no primeiro comentário e a performance hoje com o Palmeiras, mostra alguma coisa? Tem trabalho aí ou ainda é cedo pra dizer? No sentido de organização, eu acho que falta bastante, especialmente pra se impor. O que o Galo teve de bom nos 2 jogos, eu acho que o comportamento de ambos foi parecido. Poder de reação. Saiu atrás nos 2, dentro de casa, e buscou a virada de maneira bem parecida, né? Com um jogo bastante vertical na maneira de agredir. Eu acho que esse é um ponto positivo. O que faltou ao Galo e que vem faltando? Controle, especialmente no setor de meio campo, né? O Sampaoli repetiu a escalação, já que não tinha o Preciado que se machucou contra o Cruzeiro, ele já iniciou com o Alan Franco como lateral direito e ele aposta em 3 jogadores nesse meio campo, né? O Maicon, o Igor Gomes e o Vitor Hugo. Embora Igor Gomes e Vitor Hugo tenham características mais ofensivas, ninguém articulou esse meio campo, né? À frente dos dois, Dudu e Bernard, com o Hulk como centroavante. Mas essa trinca de meio campo, Igor Gomes, Vitor Hugo e Maicon, teve dificuldade para controlar o setor, né? O Palmeiras foi quem controlou o meio campo com o Marlon Freitas, com o Andreas Pereira e com o Maurício flutuando também. Então esse jogo da construção do Atlético ainda é um jogo que a gente vê menos, que a gente poderia ver mais, já dado o maior tempo que o Sampaoli tem à frente dessa equipe. Quando ele coloca o Gustavo Scarpa no segundo tempo, o Galo passa a ter um pouco mais de qualidade para trabalhar essa bola. Quando ele coloca o Coelho no segundo tempo, ele tem mais força para competir lá na frente, porque o Dudu é um jogador mais leve, né? Então acho que falta ao Galo controle, falta ao Galo domínio, mas o time mostrou poder de reação, saiu atrás contra 2 dos melhores times do Brasil, conseguiu virar os 2 jogos. Contra o Palmeiras hoje tomou o gol e terminou empatado. Já outros jogos, o André Kfouri, por exemplo, não tá aqui porque está vendo jogos das 8. Já ele chega. Tem Bahia e Corinthians, entre outros. Fluminense e Grêmio tá um jogo muito agitado. Mas agora a gente vai ouvir o Abel Ferreira. Já chegou? Tá falando, vamos ouvir o homem. Que o mais importante jogo, primeiro jogo do ano, jogo onde, na minha opinião, nós fomos mais perigosos. A verdade é que o nosso adversário também tem mérito, um adversário muito bem organizado, com muito bons jogadores. Acabou por ser extremamente feliz na forma como fez os golos, ou se quiseres, erros não forçados da nossa parte, em que cedemos os 2 golos que o nosso adversário fez. Antes de sofrermos o golo da virada do nosso adversário, tivemos 2 oportunidades claras. Isso foi uma das coisas que eu gostei, nós conseguirmos levar a bola até o último terço, até à zona da decisão. Tivemos uma pelo Maurício, outra pelo Sousa, em que este tipo de jogos nós sabemos que são jogos difíceis, jogos mais entroncados e mesmo nós criamos mais expectativa de golos do que o nosso adversário, e isto é fundamental nestes jogos, a eficácia nas oportunidades que nós criamos pode ditar o resultado final. Como te disse, acho que o nosso adversário foi feliz, nós não tanto, mas enfim, quando não se pode ganhar
não se perde, e foi isso que nós fizemos. Pena foi, como te disse, são erros não forçados e que nós devemos evitar e temos que trabalhar em cima deles para que na próxima não aconteçam deste jeito. Abel, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as estratégias, tanto de Palmeiras quanto de Atlético. O que você viu nesse jogo? Os dois times entrando já com o que tem de mais forte para começar o Campeonato Brasileiro e mesmo em meio a jogos do Campeonato Estadual também, né? Olha, é verdade. Eu respeito muito a opinião de quem pensa diferente de mim e está tudo certo. São opiniões. Eu continuo a dizer... que os times brasileiros são extremamente competitivos, são extremamente qualificados, mas essa é a minha opinião, vocês podem ter opinião diferente, e a prova disso é que é o campeonato onde o campeão mais pontos perde, sendo que este aqui é um campeonato de regularidade, de consistência, que é o Brasileirão, mas como tu disseste bem, equipas que já transitam com os treinadores do ano passado, pese embora nós, com muitos jogadores novos, nomeadamente os mais novos, mas acho que foi um jogo, para quem gosta de ver golos, foi um jogo animado, para mim treinador nem tanto, pela forma como sofremos os golos, mas duas equipas muito qualificadas. O São Paulo tem uma forma de construir muito característica, quase que nunca abdica da saída a 3, mas fala de diferentes maneiras, ou com o lateral baixo, o direito, ou com o esquerdo, ou com o médio entrar, como foi contra o Cruzeiro depois da lesão do Preciado. Uma equipa que aguça muito a última linha do adversário com 5 jogadores e às vezes um de trás para a frente. O Igor Gomes era esse elemento extra. Eu acho que nós, na minha opinião, mais uma vez, fomos capazes de ser seguros nesses momentos da organização defensiva, mas depois há detalhes como esses erros que te falei, que são erros não forçados. O primeiro golo nós, com alguma facilidade, conseguimos evitar aquele golo, sobretudo no último minuto, se quiseres, do primeiro tempo, que não ajuda muito aquilo que é a confiança de uma equipa, como é o Palmeiras, que tem a obrigação de lutar sempre para ganhar, mas como sempre fomos atrás do resultado, mesmo depois do nosso adversário ter virado o jogo, com um autogolo também penalizado, também, que seja para o lado anímico, nunca é muito favorável, mas duas equipas muito qualificadas que estão no início do campeonato, e pronto, deu 2 golos para cada lado, deu 1 ponto, estamos no início, vamos continuar nesta caminhada da consistência ou desta maratona que é o Brasileirão. Bem? Abel, boa noite, Thiago do canal Thiago de Araújo. Eu queria que você fizesse uma comparação, porque o Atlético, nesses últimos anos, chegou por muito pouco em algumas competições como Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, e também o Palmeiras fez uma campanha que chegou em todas as competições no ano passado, mas não conseguiu os títulos, e tem uma exigência no Brasil de títulos, né? E às vezes as cobranças são excessivas, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa cobrança, né, da imprensa, da torcida, e falasse porque num recorte recente o Palmeiras fez uma das suas melhores temporadas, né, tanto no ano passado, mas num recorde de 5 anos, chegou em todas as competições. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Olha, obrigado pela pergunta. Eu já vos disse, vocês tiveram, que aliás é um dos meus ídolos, que é o Ayrton Senna. Ele em 10, acho que foi em 10, ganhou 13 e perdeu 7. Eu entendo perfeitamente, mas os torcedores de todas as equipas têm que estar preparadas que vão perder mais do que o que vão ganhar. Infelizmente é assim, não sou eu que o digo, é a história que o diz. O importante é que isso é o que nós queremos, é perceber que não é eu quero, eu posso, ou eu sou obrigado a, mas só um é que vai ganhar. Se tivesse aqui 38 Guardiolas ou 38 Ancelotis, o próprio Ancelotti, uma vez tive o prazer de falar com ele e perguntei: Mister, você que é o treinador mais titulado do mundo, como é que... Pois, eu tenho muitas, mas já perdi muitas também. Portanto, o perder faz parte, mas não é só no futebol, é no futebol e na vida. E o facto de eu perder não quer dizer que eu seja perdedor. Tem a ver com a nossa atitude. E isto é para o futebol e para a nossa vida. Porque nem sempre na nossa vida as coisas nos correm como nós queremos. E o que define a atitude de um campeão não é se eu perdi ou ganhei, é como é que eu reajo sobretudo aos momentos de adversidade. E nisso eu tenho muito orgulho, como te disse, ser treinador deste Palmeiras, destes jogadores,
já sofremos muito, ainda este ano, vocês sabem, no espaço, já fizemos um mês de pré-época, não. Ainda não fizemos um mês de pré-época e já tivemos tudo. Temos uma derrota que foi pesada, muros pichados, tudo, ok? Manter a calma, o equilíbrio e continuar a trabalhar, não há outra forma. Ganhamos clássicos, manter o foco, o equilíbrio e continuar a trabalhar. Empatamos aqui contra uma grande equipa que também nos últimos anos, quando eu cheguei, eu lembro-me, foram campeões. Lembro-me perfeitamente disso. Há 2 anos foram à final da Libertadores e foram à final da Copa. Estão a ver? A presidente, a Leila, aguentou-me. O que é que o Atlético Mineiro fez? Mandou o treinador embora, certo? Na final, e começa tudo de novo outra vez. Tem tudo a ver com o processo, tem tudo a ver com aquilo que tu acreditas. Felizmente eu estou num clube que é super estável nisso. É um clube que acaba por ser referência. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, como foi hoje, mesmo na adversidade, lutar até ao fim, acreditar que é possível ir buscar o melhor resultado possível. Mas como te disse, o que nos define não é se perdemos ou ganhamos, é a nossa atitude. Por perder não quer dizer que eu seja um perdedor, é diferente. Perder ou ser perdedor é diferente. E não posso negar, o ano passado não ganhamos, lutamos até ao fim, ficamos fora. Temos a oportunidade, e o futebol também é justo nisso, dá-nos sempre todos os anos a oportunidade de recomeçar, e nós queremos recomeçar com coragem, com audácia, melhorar aquilo que fizemos, tornar e inovar em aspectos daquilo que tem a ver com o nosso jogar, ser cada vez mais exigentes e mais comprometidos com aquilo que é a nossa atitude de trabalho, de treino, e procurar em todos os jogos jogar do início ao fim para ganhar. E como te disse, nem o Max Verstappen, não é? Que também é meio brasileiro, segundo sei, vai ganhar todas. Portanto, eu entendo perfeitamente. Eu sei que vocês todos gostam de ganhar, os brasileiros têm o ganhar no sangue, mas mais do que eu vocês não gostam de ganhar, tenho a certeza absoluta. Podem gostar de ganhar tanto como eu, mais do que eu, não. De acordo, Abel Ferreira. Gosta de Fórmula 1, hein, esse gajo. E do Ayrton. Você viu só? É isso aí. Que maravilha. Só por isso, Abel Ferreira tem o meu respeito. A única vez que eu encontrei o Abel sem ser em futebol, assim, foi em Interlagos. Ele vai todo ano. Ele vai pelo Brasil, Porsche Cup e tudo mais. Grande Abel, vamos lá. Entrevista, falou o último ponto, essa história de não ter ganhado no passado. Tava numa boa, falou tudo numa boa, falou do jogo de hoje. O que te chamou a atenção, Zupac? Não, a leitura sobre o jogo de hoje é muito dentro do que a gente falou, assim. Acho que enxergamos jogos parecidos, onde o Palmeiras, no meu entendimento e no entendimento do Abel, foi mais perigoso, de fato, mais dono do jogo do que o Galo, mas o Galo teve as suas chances e aproveitou muito bem. O Abel citou as falhas defensivas do Palmeiras, os erros não forçados, né? Então o Abel falou de Fórmula 1 e usou uma expressão tenística. E, de fato, os 2 gols do Galo foram oriundos de erros não forçados do Palmeiras. Inclusive, até o Galo empatar o jogo, o sistema defensivo do Palmeiras trabalhava muito bem, linhas muito organizadas, pouco espaço, bem compactado defensivamente para neutralizar as movimentações dos homens de frente do Galo. Mas em um erro defensivo do Murilo, do Kelvin, de posicionamento, o Galo fez o gol de empate e no segundo tempo o gol da virada foi um gol contra, um gol de tomada de decisão, né, do gesto técnico do Kelvin. Se o Kelvin não isola a bola para dentro do gol, possivelmente o Carlos Miguel agarraria aquela bola antes de chegar, acho que era o Tomás Coelho. Então, embora o Galo tenha todos os seus méritos pelos gols que fez, até porque fez 3 para valerem 2, mas é verdade que defensivamente o Palmeiras errou mais de maneira não forçada do que estrutural. Então, para um time que compete pelo título, estrear empatando, claro que nunca é bom. Mas se a gente pegar, assim como eu falei, do Galo contra o Cruzeiro e hoje, 2 jogos parecidos, se a gente pegar o que o Palmeiras jogou contra o São Paulo, o que o Palmeiras jogou hoje, não foram jogos ruins. O Palmeiras hoje fez um jogo interessante, melhor do que o adversário por uma parte maior do tempo, não o suficiente para vencer o jogo. Acho que quando a gente tiver por mais tempo Vitor Roque e Flaco Lopes jogando junto, o Palmeiras vai estar mais perto da vitória, porque o Flaco vem jogando bem e quando o Vitor Roque entrou hoje, ele entrou jogando bem também. Quando ele estiver pronto para começar o jogo junto com o Flaco, as chances de vitória do Palmeiras elas vão crescer bastante. Ele citou o Flaco, a gente tem uma tela, né, Camila, do Flaco Lopes, que eu quero perguntar, sei que Gustavo Zupac
gosta muito do futebol. Gosto de Juan Manuel Lopes. Aí, olha, repetirá a última temporada. Flávio Lopes em 5 jogos pelo Palmeiras. 3 gols, lidera a equipe, 0,60 por jogo, 3 assistências, lidera a equipe. Ele lidera também participações em gol, aí é óbvio que lidera gols e assistências. Minutos para participar em gol, 63. Finalizações no alvo, meia dúzia. Duelos aéreos vencidos, 18. E ele fez 25 gols na temporada passada. Embora hoje haja um reconhecimento maior do Flaco, você acha que o atacante é subestimado, Zupac, no geral? Eu acho que ele é subestimado, porque assim, quando o Flaco Lopes estava em boa fase no ano passado, era aquele meme de Bebeto e Romário, lembra? Bebeto e Romário de 94, Vitor Roque e Flaco Lopes, era esse meme que circulava na rede. Mas bastou os gols rarearem, isso foi mais na reta final de temporada, que voltou a ter gente olhando para ele e tratando como se fosse um bagre, essa péssima expressão que é muito usada em rede social e eu não gosto porque ela é muito depreciativa. Um abraço para os bagres, os peixinhos, né? Bagre, exato. para quem não sabe, é um peixe. Mas o Flaco Lopes é bom jogador, cara. Tecnicamente ele é bom jogador, ele faz gols bonitos, pelo alto ou por baixo. O gol que ele fez contra o São Paulo foi um golaço no final de semana. Ele é um jogador bastante inteligente, tanto é que ele não atua tanto como um 9, ele é melhor como um ponta de lança, como um jogador que flutua atrás do 9 do que propriamente 9, porque ele é um jogador que tem essa inteligência para movimentar, para servir, para ler o jogo, né? Então, assim, um jogador da altura dele, do porte físico dele, com o número de gols que ele faz. Se ele fosse excepcional, desculpa, amiguinhos, não seria aqui no Brasil que ele estaria jogando no Manchester City, no lugar do Haaland. Para o nosso nível, o Flaco Lopes é muito bom jogador, ajuda o Palmeiras e os melhores momentos do Palmeiras nos últimos anos, nos últimos 2 anos, eles estiveram ligados aos bons momentos do Flaco Lopes. Então eu acho, sim, que ele é um jogador subestimado pela torcida, e por parte da crítica talvez, e hoje mais uma vez ele fez um bom jogo. Ele e o Vitor Roque formam uma dupla muito complementar no ataque do Palmeiras.